Vamos dar continuidade à leitura da Bíblia Católica. Hoje entramos no livro de Judite, unidade 1, antecedentes do assédio a Betúlia. Guerra dos Assírios com os Medos. Capítulo 1. Arfaxade, pois rei dos Medos, tinha sujeito ao seu império muitas nações, e ele edificou uma cidade poderosíssima que chamou Ecbátana, de pedras cortadas, e a esquadria. Fez os seus muros de 70 côvados de largo e de 30 côvados de alto. Pôs-lhe torre em côvados de altura, e na quadradura da mesma altura que as torres, e na sua quadratura, côvado de largo e 30 côvados de alto, e pôs-lhe nas torres de 100 côvados de altura. Na sua quadratura se estendia a cada lado no espaço de 20 pés, e fez-lhe as suas portas da mesma altura que as torres, e se jactava como um poderoso pela força do seu exército e pela magnificência de suas carroças. Porém, no ano do 10º do seu reinado, do Nabucodonosor, só dá uma paradinha que ele deu uma tremida. Meu celular tá com a tela quebrada, ele tá dando problema. Tomara que dê pra gravar tudo. Perdão, tô um pouco gripada. Se jactava como poderoso pela força do seu exército e pela magnificência das suas carroças. Porém, no ano do 10º do seu reinado, Nabucodonosor, rei dos Assírios, que reinava na grande cidade de Nínive, fez guerra a Arfaxade e venceu na grande planície que se chama Rangaú, junto de Eufrates e do Tigre Jadasson, campo de Eiroque, rei dos Hélicos. Vitória de Holofernes. Então se elevou o reino de Nabucodonosor, e o seu coração se ensoberbeceu. E o envio de todos os que habitavam na Cilícia e em Damasco e no Líbano, aos povos que habitavam no Carmelo e em Cedar, e aos que habitavam na Galileia, grande campo de Esdrelon, a todos os que viviam em Samaria e da banda da além do rio Jordão, Jerusalém e em toda a terra de Jessé, até os confins da Etiópia. A todos estes enviou Nabucodonosor, rei dos assírios, mensageiros, os quais todos, de comum acordo, os contradisseram e os desprendiam vazios e os lançaram fora sem honra. Então o rei Nabucodonosor, indignado contra toda aquela terra, jurou pelo seu trono e pelo seu reino que se vingaria de todas essas regiões. Capítulo 2. No ano 13º do reinado de Nabucodonosor, aos 22 dias do primeiro mês, se fez conselho no palácio de Nabucodonosor, rei dos Assírios, sobre ele se vingar. E chamou todos os mais velhos e todos os seus generais, guerreiros, e comunicou-lhes o segredo do seu conselho. E declarou que o seu pensamento era sujeitar ao seu império toda a terra, o qual projeto, tendo parecido bem a todos, chamou o rei Nabucodonosor aos Holofernes, general das suas tropas, e disse-lhe: vai atacar os reinos do ocidente, principalmente aqueles que desprezam o meu mandado. E o teu olho não perdoe a reino algum, e tu me sujeitarás todas as cidades fortes. Então convocou Holofernes, os chefes oficiais das tropas dos assírios. Contou para se pôr em campanha, segundo a ordem que lhe deu o rei, 120.000 combatentes de pé e 12.000 frecheiros a cavalo. Fez marchar adiante toda a sua bagagem uma multidão inumerável de camelos com copiosos provimentos que podiam ser necessários aos exércitos, e manadas de bois, rebanhos de ovelhas e sem número. Mandou que em toda a Síria se aprontassem trigo para a sua passagem, e levou da casa do rei somas imensas de ouro e prata, e partiu ele todo o exército com carroças e cavalarias e frecheiros que combinaram a face da terra com gafanhotos. Gente, depois de tantos vídeos, né, já, quem estiver assistindo, só me dá um oi para eu poder ver o que está sendo visto, se você chegou até nesse vídeo aqui, e me conta se você viu alguns dos outros. Voltando aqui.
Então convocou Holofernes, os chefes e os oficiais das tropas dos assírios, e contou para se pôr em campanha, segundo a ordem que lhe deu o rei, 120.000 combatentes de pé, 12.000 frecheiros a cavalo. Fez marchar adiante toda a sua bagagem em uma multidão inumerável de camelos com copiosos provimentos que podiam ser necessários aos exércitos, manadas de bois, rebanhos de ovelhas sem número. Mandou que em toda a Síria aprontasse trigo para sua passagem. Levou da casa do rei somas imensas de ouro e prata. Partiu ele e todo o exército com as carroças, a cavalaria e frecheiros que cobriram a face da terra com gafanhotos. Tendo passado os confins da Síria, vendo aos grandes montes de Angé, que ficaram à esquerda da Cilícia, e entrou por todos os seus castelos e se apoderou de todas as fortalezas. Destruiu a famosíssima cidade de Melote, saqueou todos os filhos de Tarsis e os filhos de Ismael que habitavam em frente do deserto e Eufrates e veio a Mesopotâmia. Levou ao meio-dia da terra de Selom. Passou à força todas as grades da cidade, todas as grandes cidades que ali havia, desde a ribeira Mambré até chegar ao mar. Fez-se o senhor dos territórios, desde a Cilícia até os confins de Jafete, que são o meio-dia. Levou consigo todos os filhos de Madiã e saqueou todas as suas riquezas. Passou ao fio da espada todos que lhes resistiam. Depois desceu aos campos de Damasco e, tendo ao tempo da ceifa, queimou todas as searas, fez cortar todas as árvores e as vinhas, e o temor dele se espalhou por todos os habitantes da terra. Tá. Capitulação geral e depreciação de Holofernes. Então, os reis, príncipes e todas as cidades e províncias, a saber da Síria e da Mesopotâmia, da Síria de Sobal e da Líbia e da Cilícia, enviaram seus embaixadores, o qual, apresentando-se a Holofernes, disseram: cesse a tua indignação contra nós, porque é melhor que vivamos sendo vassalados como rei, vassalos do grande rei Nabucodonosor, e que nos sujeitemos a ti do que morrer com a nossa ruína e padecer os males da nossa escravidão. Todas as nossas cidades e todas as possessões, todos os montes, os outeiros e campos e manadas de boi, os rebanhos de ovelhas, as cabras de cavalos, camelos, todas as riquezas das famílias estão no teu poder. Tudo está debaixo da tua lei. Nós e nossos filhos somos os teus escravos. Vem ser para nós um Senhor pacífico e emprega-nos no teu serviço como bem te aprouver. Ele então cresceu dos montes com a cavalaria e com um grande exército, e apoderou-se de todas as cidades e de todos os habitantes da terra. Tomou de todas as cidades para suas tropas auxiliares os homens valentes, capazes para a guerra. Tão grande medo assaltou aquelas províncias que os principais e honrados moradores de todas as cidades, juntamente com os povos, saíram a encontrar-se com ele na sua vinda, recebendo-o com coroas e com lâmpadas e fazendo danças aos sons de tambores e de flautas. Nem, contudo, fazendo isso, puderam abrandar a ferocidade do seu coração, porque nem só lhes destruiu as cidades, mas também lhe cortou os seus bosques, porque o rei Nabucodonosor lhe tinha mandado que exterminasse todos os deuses da terra, isto a fim de que só ele se chamasse Deus por aquelas nações que pudessem ser subjugadas pelo poder dos Holofernes. Atravessando a Síria Sobal e toda a Apameia e toda a Mesopotâmia, veio aos idumeus da terra de Gaba e conquistou as suas cidades. Ele assim se tornou ali 30 dias. Ele se demorou ali 30 dias, nos quais mandou que se juntassem todas as tropas do seu exército, pavor e preparativos da resistência dos judeus. Capítulo 4, ouvindo então estas coisas, os filhos de Israel que habitavam na terra de Judá tiveram muito medo da presença de Holofernes. O susto e o pavor se apoderou de todos os seus corações, temendo que não fizesse ele a Jerusalém e ao templo do Senhor o que tinha feito a outras cidades e aos templos. Enviaram por toda a fronteira de Samaria até Jericó e ocuparam todos os cumes dos montes, cercaram as suas aldeias de muros, fizeram provimento de trigos, preparando-se para a guerra. O pontífice Eliaquim também escreveu a todos os que habitavam para as partes de Esdrelon, que está à fronteira da grande planície junto a Dotaim,
e a todos os lugares que podiam ser de passagem, que se apoderassem das subidas dos montes, por onde se podia ir a Jerusalém, e que pusessem guarnições nos lugares onde podia ser o caminho estreito entre os montes. Os filhos de Israel assim o executaram, como lhes tinha mandado Eliaquim, o pontífice do Senhor. Todo o povo chamou atenção ao Senhor com grande instância e humilharam as suas almas em jejuns e orações, e eles e suas mulheres. E os sacerdotes vestiram cilício, prostaram os meninos diante do templo do Senhor, cobriram de cilício o altar do Senhor. Chamaram ao Senhor Deus de Israel unanimemente para que não fossem dados sem empresas seus filhos e suas mulheres para serem separadas e as suas cidades para serem destruídas. O seu santuário para ser profanado, e eles fossem feito o opróbrio das nações. Então Eliaquim, sumo pontífice do Senhor, decorreu por todo Israel e lhes falou, dizendo: Sabei que o Senhor vos ouvirá as nossas súplicas, sem permanecerdes constantes nos jejuns e nas orações diante do Senhor. Lembrai-vos de Moisés, servo do Senhor, que destroçou a Amaleque, que confiava na sua força, no seu poder e no seu exército, nos seus escudos e nas suas carroças, na sua cavalaria, pelejando não com ferro, mas rogando com santas orações. Assim sucederá a todos os inimigos de Israel, se vós preservardes nessa obra o que tendes começado. A estas exortações que lhes fazia, permaneciam na presença do Senhor, orando ao Senhor, de sorte que ainda aqueles que ofereciam os holocaustos ao Senhor, os vestidos de cilícios e com suas cabeças cobertas de cinza, ofereciam sacrifícios. E de todo o seu coração todos rogavam a Deus que visitasse o seu povo de Israel. Capítulo 5. Rejeitando o conselho de Aquior. Deu-se, pois, aviso aos Holofernes, general das tropas dos assírios, que os filhos de Israel se preparavam para resistir e que tinham fechado as passagens dos montes, e com demasiado furor inflamou em grande cólera. Chamou todos os príncipes de Moabe e os chefes dos amonitas e disse-lhes: Dizei-me que povo é este que ocupa os montes, e quais ou quantas sejam suas cidades? Que poder seja também deste povo, ou qual a sua multidão que seja o general do seu exército? E que porque dentre todos os que habitam no Oriente, esses nos desprezam e não vieram ao nosso encontro para receberem em paz? Então Aquior, chefe de todos os filhos de Amon, respondendo, disse: Meu senhor, se tu te dignas de ouvir-me, eu te direi a verdade na tua presença no tocante a este povo que habita nos montes, e da minha boca não sairá palavra falsa. Este povo é da raça dos caldeus. Ele habitou primeiramente na Mesopotâmia, porque não quiseram seguir os deuses de seus pais que moravam na terra dos caldeus. Tendo, pois, deixado as cerimônias de seus pais, que consistiram na multidão dos deuses, adoraram a um só Deus do céu, ao qual lhes mandou que saíssem dali, que fossem assistir em Carã. Mas como sobreviesse em todo o país uma grande fome, desceram no Egito e ali pelo espaço de 400 anos se multiplicaram, de sorte que seu exército era inumerável. E como o rei do Egito se tratasse duramente, o sujeitasse a trabalhar em barril ladrilho para edificarem as suas cidades, chamaram ao Senhor, e este feriu toda a terra do Egito com várias pragas. Com os egípcios os lançassem de si, a praga o deixasse e quisessem outra vez sujeitá-los. E reduzi-los à sua escravidão. O Deus do céu lhes abriu o mar quando fugiam, de modo, de uma e de outra parte, as águas se fizeram sólidas como um muro, e eles passaram a pé enxuto, atravessando o fundo do mar. Há tempo que o inumerável exército dos egípcios iam ao alcance deles neste lugar, tal sorte que ficou este coberto das águas, que não escapou nem sequer contasse a sua posteridade o sucesso. Depois de saírem do Mar Vermelho, acamparam-se nos desertos do Monte Siná, onde nunca homem algum pôde habitar e onde ninguém assistiu. Ali as fontes amargosas se tornaram doces para eles beberem. Pelo espaço de 40 anos, alcançaram do céu o sustento. Em toda parte onde entravam sem arco e flecha, sem escudo e sem espada, o seu Deus pelejou a favor deles e venceu. E não achou nunca quem insultasse a este povo, senão quando se apartou do culto do Senhor seu Deus. Porque todas as vezes que eles adoraram outro Deus que não fosse o seu, foram entregues ao roubo, à espada e ao opróbrio. E todas as vezes que se arrependeram de ter deixado o culto do seu Deus, o Deus do céu lhes deu força para resistirem. Por último, assolaram o rei dos
cananeus, e dos jebuseus, e dos ferzezeus, e dos heteus, dos heveus, dos amorreus, e todos os poderosos de Ezebom, e se apossaram das suas terras e das suas cidades. Enquanto não pecaram contra o seu Deus, eram felizes, porque o seu Deus aborrece com a iniquidade. E ainda há poucos anos, havendo desviado o caminho de Deus que Deus lhe tinha mostrado, para andarem nele, foram dispersos em batalhas por diversas nações. Muitos deles foram levados cativos a uma terra estranha. Mas agora, de pouco tendo-lhe voltado para o Senhor seu Deus, eles se tornaram a juntar nos lugares por onde tinham sido dispersos e subiram a todos esses montes e estão outra vez de posse de Jerusalém, onde tem seu santuário. Agora, pois, meu Senhor, informa-te tu, este povo tem cometido algum pecado na presença de Deus, e vamos a ele, porque o seu Deus, sem dúvida, os entregará às suas mãos e ficarão sujeitos debaixo do teu poder. Mas esse povo não tem ofendido ao seu Deus, nós não lhe poderemos resistir, porque o Senhor seu Deus se defenderá, e nós lhe seremos o opróbrio de toda a terra. Sucedeu que, tendo Aquior cessado de falar assim, todos os magnates de Holofernes se encolerizaram e cuidavam em o matar, dizendo um para o outro: quem é este que diz que os filhos de Israel podem resistir ao rei Nabucodonosor e aos seus exércitos, sendo eles uns homens sem armas e sem forças e sem ciência na parte de pelejar? Para que logo Aquior conheça quem vos engana, vamos aos montes. Depois que forem tomados os valentes dentre eles, então passaremos com eles ao fio da espada. Para que saiba toda a gente que Nabucodonosor é o Deus da terra, e que fora ele não há outro. Ira de Holofernes, capítulo 6. Sucedeu, o rejeitado conselho de Aquior é o capítulo 5. Capítulo 6, ira de Holofernes. Sucedeu que, pois tendo deixado de falar, Holofernes, fortemente endurecido, disse a Aquior: já que tu profetizaste, dizendo-nos que o povo de Israel há de ser defendido pelo seu Deus, para eu te mostrar que não há outro Deus, senão pelo seu Deus, para eu te mostrar que não há outro Deus senão Nabucodonosor. Quando nós os tivermos mortos a todos, como a um só homens, então tu mesmo cairás também com eles debaixo do ferro dos assírios, e todo o povo de Israel perecerá contigo. Conhecerás tu que Nabucodonosor é o Senhor de toda a terra, e então a espada dos seus soldados passará ao teu corpo, e tu cairás atravessando entre os feridos de Israel, e não respirarás mais até que sejas exterminados com eles. Mas, porém, se tu crês que a tua profecia é verdadeira, não se abata o teu rosto, a palidez do que está coberto em teus semblantes. Te deixe, se imaginas que estas minhas palavras se não podem cumprir. Para que, pois, conheças que tens de experimenta com eles E para que, pois, conheças que tens de experimenta com eles esta felicidade, serás desde já associado a esse povo, a fim de que, quando receberem dignas penas de minha espada, fiques tu também sujeito à vingança juntamente. Então mandou Holofernes às suas gentes que prendessem a Aquior e levassem a Betúlia e o entregassem nas mãos dos filhos de Israel. Tendo pegado em Aquior os seus servos de Tendo pegado em Aquior os servos de Holofernes, partiram pelas campinas, mas estando perto dos montes, saíram com eles os atiradores de funda. E eles, se desviando do lado do monte, ataram Aquior de mãos e pés em uma árvore, e assim presos com cordas, o deixaram e voltaram para o seu senhor. Aquior é acolhido pelos israelitas. Ora, os filhos de Israel, descendo de Betúlia, vieram ter com ele, e detestando-o, levaram para Betúlia. Tendo-o posto no meio do povo, perguntaram-lhe por que motivos os assírios deixaram atado. Por este tempo eram ali chefes Osias, filho de Mica, da tribo de Simeão, Carmi, também que se chamava Carmi, que também se chamava Gotoniel. E posto no meio dos anciãos, em presença de todos, contou tudo o que ele tinha falado, sendo perguntado por Holofernes e como a gente de Holofernes o quisera matar por ter falado assim, e como o mesmo Holofernes, cheio de cólera, mandaram que o entregassem aos israelitas por essa causa, fizesse então também morrer ao mesmo Aquior com diversos suplícios por ele ter dito: o Deus do céu é o seu defensor. Tendo Aquior referido a todas essas coisas, todo o povo se prostrou com o rosto em terra, adorando ao Senhor, misturando seus gritos e prantos, e ofereceram concordentemente suas orações ao Senhor, dizendo: Senhor Deus da terra, dizendo: Senhor Deus da terra, Senhor Deus do céu e da terra,
Lança os olhos para a soberba deste homem e considera nosso abatimento e atente ao voto que tu santificaste. E mostra que não desamparas aos que presumem de ti, que humilhas aos que presumem de si mesmo e que gloriam o seu poder. Acabado, pois, o choro e completa oração dos povos, que durou todo o dia, consolaram Aquior, dizendo: Deus de nossos pais, cujo poder tu publicaste, ele te dará isso para recompensa, para que tu vejas antes a ruína deles. E quando o Senhor nosso Deus tiver dado essa liberdade aos seus servos, Deus seja também contigo no meio de nós, para que, segundo for do teu agrado, assim vivas conosco e todos os teus. Então Osias despedia a assembleia e recebeu em sua casa e deu uma grande ceia. E os convidados, todos os anciãos de completo jejum, tomaram juntos a sua refeição. Depois, porém, foi convocado todo o povo e fizeram toda a noite oração dentro da igreja, pedindo socorro de Deus de Israel, ao Deus de Israel. Unidade 2. Vitória do povo judeu. Cerco da cidade e medo dos israelitas. No dia seguinte, porém, mandou Holofernes marchar os seus exércitos contra Betúlia. E os combatentes de pé eram 120.000, e 22.000 homens da cavalaria, sem contar os recrutas dos homens, aos que tinham aprisionado, e de toda a mocidade, que tinham levado por força das províncias e das cidades. Todos se prepararam a um tempo para combater contra os filhos de Israel. E vieram ao longo do monte até o cume, que se olha para Dotaim, desde o lugar chamado Belma até Quelmon, que está de frente a Esdrelon. Mas os filhos de Israel, tanto que viram a multidão deles, lançaram-se por terra, cobrindo as suas cabeças de cinza, pedindo unanimemente ao Deus de Israel que fizesse resplandecer sobre eles a sua misericórdia. Tomando as armas da guerra, se prostraram nos lugares que vão à vereda de um atalho entre os montes, e estavam ali guarnecendo-os todo dia e toda noite. Desespero pela falta de água. Mas Holofernes, ao mesmo tempo que averiguava em roda, achou que a fonte que corria para dentro trazia a sua direção da parte do meio-dia por um arqueduto da parte de fora da cidade, e mandou que se lhes cortasse o arqueduto. Havia, contudo, fonte não longe dos muros, de onde se via os sitiados que iam às fortandelas tirar mais água para aliviar a sede do que para beber. Mas os amonitas e os moabitas foram ter com Holofernes e disseram: Os filhos de Israel não confiam nem nas lanças nem nas flechas, mas nos montes que os defendem, os outeiros escarpados e os fortificam. Porém, para que tu possas vencer sem travar peleja, pões guardas às fontes para não tirarem delas água, e sem puxares pela espada os matarás, ou ao menos, fatigados da sede, eles entregarão a sua cidade, a qual, como posta sobre o monte, tem por inconquistável. Agradou, pois, este conselho a Holofernes e aos seus oficiais, e ele pôs homens de guarda ao redor de cada fonte. Tendo-se feita esta guarda por 20 dias, esgotaram-se as cisternas e conservas de água a todos os moradores de Betúlia, de maneira que não havia dentro da cidade de onde se pudessem saciar, nem um só dia, porque todos os dias se repartia a água por medida do povo. Então todos os homens e mulheres e moços e meninos vieram juntos ter Osias, e todos uma voz lhe disseram: Deus seja juiz entre nós e ti, porque tu nos trouxeste estes males, não querendo falar de paz com os assírios, e por isso nos entregou Deus nas suas mãos. Assim não há quem nos socorra, quando aos seus olhos nos achamos prostrados dele de grande miséria. Agora, pois, faze ajuntar a todos que na cidade, para que todos nós rendamos voluntariamente ao povo de Holofernes, porque melhor é os cativos bendigamos ao Senhor. Porque melhor é que cativos bendigamos ao Senhor vivendo do que morramos, e sejamos em opróbrio a todos os homens, vendo morrer os nossos olhos, as nossas mulheres e as nossas crianças. Nós te conjuramos hoje diante do céu e da terra, diante de Deus de nossos pais, o qual se vinga de nós, segundo os nossos pecados, para que entregueis para já a cidade entre as mãos do exército de Holofernes, para que o nosso fim se abrevie ao fio da espada, o qual se torna mais dilatado pelo ardor da sede. Tendo eles assim falado, levantou-se um grande pranto e alarido em todo ajuntamento, e por muitas horas clamaram uma voz a Deus, dizendo: Nós pecamos com os nossos pais, obramos injustamente, cometemos iniquidades. Tu, que és piedoso, compadece-te de nós, ou com o teu flagelo castiga as nossas iniquidades, e não entregues os que te bendizem a um povo que te não conhece, para que não digam entre as nações: onde está o seu Deus? Depois de cansados com esses clamores e com estes prantos, ficaram em silêncio. Levantando-se Osias, banhado em lágrimas, disse:
Tendo bom ânimo, irmãos, por estes 5 dias, esperemos misericórdia do Senhor. Talvez, pois que aplaque a sua ira e dê glória ao seu nome. Mas, se passados estes 5 dias não vos vier socorro, faremos o que vós dissestes. Antecedentes da virtuosa Judite. Capítulo 8. Aconteceu que, pois tendo ouvido essas palavras, Judite, viúva, a qual era filha de Merari, filho de Dox, filho de José, Josias, Elai, Janor, Gedeão, Refaim, Aquitobe, Melquia, Eunã, Natania, Salatiel, Simeão e Ruben, seu marido se chamava Manassés, que morreu ao tempo da ceifa das cevadas, porque ao tempo que ele apressava os que faltavam os feixes no campo, deu-lhe ardor da calma na cabeça e morreu em Betúlia, sua cidade, e foi ele sepultado com teus pais. Havia lá 3 anos e meio que Judite tinha ficado viúva dele. E no andar superior de sua casa, fez ela para si um quarto retirado, no qual se conservava, enclausurada com todas as suas criadas, e tendo um cilício sobre os seus rins, e jejuava todos os dias da sua vida, exceto aos sábados, e as neomênias e as festas da casa de Israel. Era de muito formosa presença, e seu marido tinha-lhe deixado muitas riquezas, e uma grande família de fazendas, e cheias de manadas e bois, de rebanhos e de ovelhas. Ela era estimadíssima de todos, porque tinha muito temor de Deus, e não havia ninguém que dissesse dela uma palavra de desdouro. Discurso de Judite. Tendo, pois, ela sabido que Osias tinha prometido entregar cidade passados 5 dias, mandou chamar os anciãos Cabri e Carmi, e eles vieram ter com ela. E lhes disse: Que palavra é esta em que conveio Osias de entregar a cidade dos assírios, se dentro dos 5 dias vos não viesse socorro? E quem sois vós que tentais ao Senhor? Não são essas as palavras que conciliem com a sua misericórdia, mas antes são palavras de excitar a ira e de se acender furor. Vós prescrevestes termo à misericórdia do Senhor e ao vosso arbítrio, nos assinastes o dia, mas porque o Senhor é paciente, e arrependamo-nos disto mesmo, derramando lágrimas e imploremos a sua misericórdia. Porque Deus não ameaça como os homens, nem ele se inflama nem ira com os filhos dos homens. E por isso humilhemos ele as nossas almas, e posto num espírito de abatimento com os servos seus, digamos ao Senhor com lágrimas, que segundo a sua vontade, assim use conosco a sua misericórdia, para que, como perturbou o nosso coração por causa da soberba daqueles que assim também nos gloriamos pela nossa humildade, porque nós não nos seguimos os pecados de nossos pais, que deixaram o seu Deus e adoraram deuses estranhos, por cujo crime foram entregues à espada, ao roubo, à confusão de seus inimigos. Mas nós não conhecemos outro Deus, senão o nosso. Esperemos com humildade as suas consolações, e ele vingará o nosso sangue das aflições que nos fazem inimigos. Humilhará todas as nações, quantas se levantam contra nós, e as cobrirá de ignomínia do Senhor nosso Deus. Agora, irmãos, como vós sois anciãos do povo de Deus, e de vós depende a sua vida, com as vossas palavras, alentai os vossos corações, para que se lembrem que vossos pais foram tentados para serem experimentados, se eles verdadeiramente serviam ao seu Deus. Deve recordar-se como nosso pai Abraão foi tentado e provado por muitas tribulações. Veio a ser amigo de Deus. Assim Isaac, Jacó, assim Moisés e todos os que agradaram a Deus passaram fiéis por muitas tribulações. Aqueles, porém, que não receberem as provas com temor do Senhor e que mostraram a sua impaciência e impropério das suas murmurações contra o Senhor, foram exterminados pelo exterminador e pereceram pelas serpentes. Nós, pois, não nos impacientemos por isto que padecemos, mas considerando que estes mesmos castigos não são menores do que os nossos pecados, creiamos que estes flagelos do Senhor, como dos seus servos, somos castigados. Como seus servos somos castigados, não vieram para nossa emenda e não para nossa perdição. Plano de salvação da cidade. Osias e os anciãos lhe responderam: Tudo isso que nos tem dito é verdade, não há repreensível nas tuas palavras. Agora, pois, ora por nós, porque tu és uma mulher santa e temente a Deus. E Judite lhes disse: Assim como reconheceis que eu vos disse que é de Deus, assim também provai se eu resolvi
Assim também provai se o que eu resolvi fazer vem de Deus, e rogai para que Deus faça eficaz o meu intento. Vós pôr-vos-ei esta noite à porta, e eu sairei com a minha criada. Fazei oração para que, assim como vós dissestes, o Senhor dentro de 5 dias olhe para o seu povo de Israel. Mas não quero que vós espreiteis o que eu determino fazer, enquanto eu mesma não vos avisar, não se faça outra coisa, senão rogar por mim ao Senhor nosso Deus. Osias, príncipe de Judá, lhe disse: vá em paz, e o Senhor seja contigo, para se vingar de todos os nossos inimigos. E voltando se retiraram. Oração de Judite. Depois que eles se retiraram, entrou Judite no seu oratório, e vestindo-se de cilício, pôs cinza sobre a sua cabeça, e prostando-se diante do Senhor, clamava ao Senhor, dizendo: Senhor Deus do meu pai Simeão, que lhe deste a espada para se vingar dos estrangeiros, que por uma paixão impura foram violadores, e ultrajaram com afronta o pudor de uma virgem, e que deste as suas mulheres à presa e as suas filhas em cativeiro, todos os seus despojos em partilha dos teus servos que se abrasaram em teu zelo. Socorre, te rogo, Senhor meu Deus, a esta viúva, porque tu fizeste as coisas primeiras e determinaste que umas sucedessem a outras, e aquilo que se fez que tu quiseste, porque todos os teus caminhos estão preparados e tu estabeleceste a todos os teus juízos na tua providência. Lança agora os olhos sobre os campos dos assírios, bem como no outro tempo te dignaste, lança-os sobre o campo dos egípcios, quantos armados corriam através dos seus servos, fiando-se nas suas carroças e na sua cavalaria e na multidão dos soldados. Tu, porém, lançaste os olhos sobre o seu campo e as trevas os cansaram. O abismo reteve os seus pés e as águas o cobriram. Assim, pereçam também, Senhor, estes que confiam na sua multidão e se gloriam nas suas carroças e nos dardos e nos escudos e nas suas flechas e lanças, e que não sabem que tu mesmo é o nosso Deus, que desfazes as guerras deste princípio e que teu nome é o Senhor. Levanta o teu braço como desde o princípio, e com a tua força quebra a tua fortaleza, para que a ira caia pela tua. Tu, porém, lançaste os olhos sobre o seu campo e as suas trevas cansaram. O abismo. Peraí. Eu tô confundindo aqui. Lança agora os olhos sobre o campo dos assírios, bem como no outro tempo te dignaste lançá-los sobre o campo dos egípcios. Quando armados, corriam atrás dos seus servos, fiando-se nas suas carroças e na sua cavalaria e na multidão dos soldados. Tu, porém, lançaste os olhos sobre o seu campo e as trevas os cansaram. O abismo reteve os seus pés e as águas o cobriram. Assim, pereçam também, Senhor, estes que confiam na sua multidão e se gloriam nas suas carroças e nos dardos e nos escudos e nas suas flechas e lanças, e que não sabem que tu mesmo é o nosso Deus, que desfazes as guerras desde o princípio e que o teu nome é o Senhor. Levanta o teu braço como desde o princípio, e com a sua força quebra a sua fortaleza. Pela tua ira cai as forças destes que se aprontam em violar teu santuário e profanar o tabernáculo do teu nome e derrubar a espada a majestade do teu altar. Faze, Senhor, com que a tua soberba seja cortada pela própria espada. Fique preso em mim, e com o laço dos teus olhos, fere-o com as palavras do meu carinho. Dá-me constância no coração para eu desprezar, e fortaleza para o perder. E este será, pois, um monumento do teu nome quando a mão de uma mulher o derrubar. Porque o teu poder, Senhor, não está na multidão. Nem tu comprases na força dos cavalos, e nem desde o princípio te agradam os soberbos, mas sempre te agradou a súplica dos humildes e mansos. Deus dos céus, Criador das águas e Senhor de todo o criado, ouve esta miserável que te suplica e que te presume da tua misericórdia. Lembra-te, Senhor, do teu pacto, e põe as tuas palavras na minha boca. Fortifica a resolução do meu coração, para que a tua casa permaneça em te santificar. Todas as nações conheçam quem tu és Deus. Conheçam que tu és Deus, e que não há outro senão tu. Vai-se Judite ao campo assírio, capítulo 10. Sucedeu, pois que tendo Judite cessado de clamar ao Senhor, se levantou do lugar onde tinha prostrado em terra diante dele, e chamou a sua escrava, descendo à sua casa, tirou de si o cilício, despiu-se dos hábitos de sua viuvez, e lavou seu corpo, e ungiu-se de preciosos cheiros, e entrançou seus cabelos da sua cabeça, e pôs uma coifa magnífica sobre a sua cabeça, e vestiu-se com vestidos da sua gala, calçou seus pés de sandália,
sandálias, pôs braceletes, joias de fetios de açucenas e arrecadas, anéis e ornou-os com todos os seus enfeites. O Senhor lhe acrescentou a gentileza, porque todo este adorno procedia da mão de algum mau desejo, mas de virtude, e por isso o Senhor lhe aumentou tal formosura que aparecesse aos olhos de todos de incomparável beleza. Deu, pois, para levar a sua escrava uma garrafa de vinho e uma almotolia de azeite e farinha, figos passados e pão e queijo, e partiu. Tendo ele chegado à porta da cidade, acharam Osias e aos anciãos que estavam-no esperando. Eles, vendo-a pasmados, se admiravam à sobremaneira da sua beleza. Não lhe perguntando, contudo, coisa alguma, deixaram-na passar, dizendo: O Deus dos nossos pais te dê graça e corrobore com a sua fortaleza de todas as resoluções e teu coração, para que Jerusalém se glorie de ti, e o teu nome seja o número dos santos e justos. E os que estavam ali presentes disseram a todos uma só voz: Assim seja, assim seja. Mas Judite, orando ao Senhor, passou pelas portas, ela e sua escrava. E sucedeu que, quando ela descia ao monte ao amanhecer do dia, saíram ao encontro as guardas avançadas dos assírios e prenderam, dizendo: De onde vens tu, ou para onde vais? Respondeu ela: Eu sou uma das filhas dos hebreus, e eu por isso fugi da presença deles, porque previ que eles hão de ser entregues a saque, porque desprezando-vos não quiseram render-se voluntariamente para encontrarem misericórdia em vossa presença. E por essa causa pensei comigo dizendo: irei à presença do príncipe de Holofernes para descobrir os seus segredos e para lhe mostrar que por entrada os possa tomar. Porque entrada os possa tomar, sem que pereça um só homem do seu exército. E tendo aqueles homens ouvido as suas palavras, consideravam seu rosto e nos olhos estavam pasmos, porquanto de sobremodo se maravilharam por sua formosura. E disseram-lhe: Tu salvaste a tua vida, porque tomaste tal resolução de vir ter com o nosso príncipe. E deves saber disto, que quando te apresentartes diante dele, ele te há de tratar muito bem, e tu lhe hás de ganhar o coração. Levaram-no, pois, à tenda de Holofernes, noticiando quem ela era. E tendo entrado à sua presença, logo Holofernes ficou cativo de seus olhos. E os seus oficiais lhe disseram: Quem poderá desprezar o povo dos hebreus, que tem mulheres tão belas, que devamos com razão pelejar contra elas para possuirmos? E Judite, vendo Holofernes assentado debaixo de um mosquiteiro, que era de púrpura e de tecido de ouro, e de esmeraldas e de pedras preciosas, depois de ter olhado para o seu rosto, adorou, prostrando em terra. E os oficiais de Holofernes a levantaram por mandado do seu senhor. Judite à presença de Holofernes. E então Holofernes lhe disse: Tem bom ânimo e não te assuste em teu coração, porque eu nunca fiz mal a homem algum que quisesse servir ao rei Nabucodonosor. E se o teu povo não me tivesse desprezado, não teria eu levantado contra ele a minha lança. Mas diz-me agora, por que causa os deixaste tu e tu resolveste vir para nós? Judite lhes respondeu: Escuta as palavras de tua serva, porque se tu seguires as palavras de tua serva, o Senhor te completará a empresa. Viva, pois, Nabucodonosor, rei da terra, e viva o seu poder, que tu tens para castigo de todas as almas desencaminhadas, porque não somente os homens por ti o servem, mas até as feras do campo lhe obedecem, porque a sabedoria do teu espírito é célebre em todas as nações, e por todo o mundo se publicou que tu és o único bom, poderoso em todo o seu reino, e por todas as províncias a tua perícia militar se apregoa. Sabe-se também que disse a Quior, e que não ignora o modo como tu mandastes que ele fora tratado, porque é constante que o nosso Deus está de tal sorte irritado pelos pecados, que mandou dizer ao povo, pelos seus profetas, que entregaria por causa das suas ofensas. E porque os filhos de Israel ofenderam o seu Deus, o temor de ti está sobre eles. Além disso, a fome os aperta, e pela falta de água se reputam já como mortos. Eles finalmente têm resolvido matar as suas bestas e beberam o sangue delas? E as coisas consagradas ao Senhor seu Deus, que Deus mandou que não se tocassem, que se não tocassem no pão, no vinho, no azeite, eles resolveram gastá-las e querem consumir o que não deveriam nem tocar com as mãos. Logo, como obram assim, é certo que se hão de perder. O que sabendo eu, tua serva,
fugir deles. E o Senhor me convidou a descobrir essas coisas, porque eu, tua serva, adoro a Deus. Ainda agora, estando diante de ti, e a tua serva sairá e orará a Deus. E ele me dirá quando há de recompensar o seu pecado, e eu te virei dizer, de modo que eu te levantarei pelo meio de Jerusalém, e terás todo o povo de Israel como as ovelhas que não tem pastor, e não nadará em um só cão contra ti, porque isto me foi revelado pela providência divina de Deus. E porque Deus está irado contra eles, eu fui enviada para te anunciar essas mesmas coisas. E todas essas palavras agradaram a Holofernes e aos seus oficiais, e admiraram a sua sabedoria, e diziam para os outros: não há sobre a terra mulher semelhante a esta no aspecto, na formosura e na prudência das palavras. E Holofernes lhes respondeu: bem fez Deus que te enviou adiante do teu povo para nos entregares às nossas mãos. E já que a tua promessa é boa, o Senhor seu Deus me fizeste isso. Será ele também o meu Deus. E tu serás grande na casa de Nabucodonosor, e o teu nome será afirmado em toda a terra. Judite no acampamento e o banquete fatal. A presença de Holofernes no capítulo 11. Capítulo 12 agora. Então mandou que ela entrasse onde estavam os seus tesouros e mandou que ela ficasse ali, e ordenou que se lhe havia de dar a sua mesa. Judite lhe respondeu e disse: eu não poderei comer agora dessas coisas que tu mandaste, que se me dessem, para não vir sobre a minha indignação, mas comerei daquelas coisas que tu trouxes para mim. Holofernes lhe replicou: se o que o trouxeste contigo te faltar, o que te faremos? E Judite lhe disse: juro pela tua vida, meu senhor, que a tua serva não gastará todas essas coisas, sem que Deus faça pela minha mão o que me tenho mediando. O que tenho mediando. Mediando. Mediunidade. Então mandou que ela entrasse onde estavam os seus tesouros, e mandou que ficasse ali, e ordenou que se fazia de dar da sua mesa. Judite lhe respondeu e disse: eu não poderei comer agora dessas coisas que tu mandastes que se me dessem, para não vir sobre mim a indignação, mas comerei daquelas coisas que eu trouxe para mim. Holofernes lhe replicou: se o trouxeste contigo, te faltar, o que te faremos? E Judite lhe disse: juro pela tua vida, meu senhor, que a tua serva não gastará todas essas coisas, sem que Deus faça pela minha mão o que tenho mediando. E os criados de Holofernes a conduziram à tenda que ele tinha ordenado. E ao entrar pediu Judite que se lhe desse licença de sair fora à noite, antes do amanhecer, para fazer oração e invocar ao Senhor. E Holofernes mandou aos seus camaritas que deixassem sair e entrar conforme lhe agradasse para adorar seu Deus, por esses 3 dias. E saía pela noite ao vale de Betula e lavava-se numa fonte de água. E tanto que subia, orava ao Senhor Deus de Israel, que a guiasse no seu caminho para o livramento de seu povo. E entrando, ficava pura na sua tenda até que tomava sua refeição pela tarde. E sucedeu que ao 4º dia deu Holofernes uma ceia aos seus domésticos e disse Vagaão, seu eunuco: vá e persuade esta hebreia que consinta de boa mente em vir habitar comigo. Porque é coisa vergonhosa para os assírios que uma mulher zombe de um homem, obrando de modo que se retire dele isenta. Então foi ter Vagão com Judite e lhe disse: não receie uma tão boa moça entrar à presença do meu senhor, para ser honrada adiante dele, para comer com ele, beber vinho e alegria? Judite lhe respondeu: quem sou eu para contradizer o meu senhor? Eu farei tudo o que for bom e o melhor diante dos seus olhos, porque tudo o que for do seu agrado, isso será para mim também o melhor em todos os dias da minha vida.
E levantou-se e ornou-se de seus vestidos e entrou-se e pôs em sua presença. E o coração de Holofernes se abalou, porque ardia de paixão por ela. E disse-lhe Holofernes: bebe agora, assenta-te em comer alegremente, porque achaste graça diante de mim. E Judite disse: eu beberei, Senhor, porque a minha alma recebeu hoje maior glória do que em todos os meus dias. E tomou e comeu e bebeu diante dele o que sua serva tinha preparado. E Holofernes se alegrou diante dela e bebeu muito vinho em demasia, tanto que nunca tinha bebido em sua vida. Judite mata Holofernes. Capítulo 13. Mas tanto se fez tarde, os criados de Holofernes se retiraram apressados para os seus quartos, e Vagão fechou as portas da câmara e foi-se. Estavam, pois, todos sopitos do vinho, e Judite estava só na câmara, e Holofernes estava deitado no leito, profundamente adormecido pelo muito vinho. Judite disse à sua escrava que estivesse fora à porta da câmara e vigiasse. Judite estava em pé diante do leito, orando com lágrimas e movendo beiços em silêncio. Disse: Senhor Deus de Israel, fortifica-me e sê-me favorável neste momento ao que a minha mão vai fazer, a fim de que, assim como tu prometestes, levantastes a cidade de Jerusalém, e eu acabe o que cri que se podia fazer por teu meio. E tendo assim falado, chegou-se a coluna que estava à cabeceira do seu leito e desprendeu seu alfanje que estava pendurado nela. Tendo desembainhado, agarrou os cabelos na cabeça de Holofernes e disse: Senhor Deus, dá-me alento nesta hora. E feriu-o no pescoço 2 vezes e cortou-lhe a cabeça e despregou das colunas o seu pavilhão e deitou por terra o seu corpo descabeçado. E pouco tempo depois saiu e entregou à sua escrava a cabeça de Holofernes e mandou que metesse no seu saco. Judite leva a cabeça de Holofernes para Betúlia. E saíram ambas, conforme seu costume, como se fossem para oração, e passaram além do campo, rodeando o vale, e chegaram à porta da cidade. Disse Judite de longe aos guardas dos muros: abri as portas, porque Deus é conosco. Ele assinalou seu poder em Israel, e sucedeu que, tendo os homens ouvido a sua voz, chamaram os anciãos da cidade. Todos concorreram a ela, desde o mais pequeno até o maior, porque já não esperavam que ela tornasse. E acendendo luminárias, ajuntaram-se todos ao redor dela. Judite, subindo a um lugar mais alto, mandou que houvesse silêncio. E estando todos calados, disse Judite: Louvai ao Senhor nosso Deus, que não desamparou o que se esperavam nele, e que cumpriu por mim a sua serva a tua misericórdia, que tinha prometido à casa de Israel, que matou esta noite pela minha mão o inimigo do seu povo. E tirando o saco da cabeça de Holofernes, general do exército dos assírios, e eis aqui o seu pavilhão, debaixo do qual ele estava deitado, bêbado, onde o Senhor nosso Deus o degolou pela mão de uma mulher. E vive o mesmo Senhor, porque o seu anjo me guardou tanto ao sair da cidade, como a demorar-me lá, e ao voltar para aqui. Não permitiu o Senhor que eu fosse manchada, mas ele me fez tornar para vós sem nenhuma mácula de pecado, cheia de alegria por sua vitória e pela minha salvação, e pelo vosso livramento. Louvai todos, porque é bom, porque a sua misericórdia é eterna. Todos, porém, adorando o Senhor, lhe disseram: O Senhor te abençoou com sua fortaleza, porque ele por ti aniquilou os teus inimigos. E Osias, o príncipe do povo de Israel, lhe disse: Ó filha, tu és bendita, o Senhor Deus do Altíssimo, sobre todas as mulheres que há na terra. Bendito o Senhor Deus que criou o céu e a terra e que dirigiu para cortar-te a cabeça aos chefes dos nossos inimigos, porque hoje engrandeceu ao teu nome tanto que nunca o teu louvor se apartará da boca dos que lembrarem eternamente do poder do Senhor, por amor aos quais tu não poupaste a tua vida por causa das angústias e da tribulação do teu povo, mas tu impediste a ruína na presença do Senhor nosso Deus. E todo o povo respondeu: Assim seja. E Aquior, sendo chamado, veio e Judite lhe disse: O Deus de Israel, que de quem tu testemunhaste que ele tinha o poder para se vingar dos seus inimigos, este mesmo cortou essa noite pela minha mão o chefe de todos os incrédulos, e para que tu aproves que assim é, eis aqui a cabeça de Holofernes, que na insolência da sua soberba desprezou o Deus de Israel e te ameaça a morte, dizendo: Logo o povo de Israel for feito e cativo, eu mandarei que lhe trespassem as ilhargas com a espada.
E Achior, vendo a cabeça de Holofernes aterrado de pavor, caiu de bruços em terra e ficou esvaído de sentidos. Mas depois que recobrado o ânimo, tornou a si, lançou aos seus pés e adorou e disse: Tu és bendita do teu Senhor em toda a casa de Jacó, porque entre todos os povos que ouvirem o teu nome, o Deus de Israel será em ti glorificado. Derrota dos assírios. Capítulo 14. Disse, pois, Judite a todo o povo: ouvi-me, irmãos, pendurai essa cabeça no alto dos vossos muros, e assim, quando tiver saído o sol, tome cada um as tuas armas e saí com ímpeto, não para descerdes até os inimigos, mas como querendo acometê-los. E então será necessário que as guardas avançadas fujam para despertar o seu general para a batalha. Enquanto os seus capitães tiverem corrido para a tenda de Holofernes e o acharem descabeçado nadando no seu sangue, cairá sobre eles o temor. E quando virdes fugir, ide afoitos atrás deles, porque o Senhor os pisará debaixo dos vossos pés. Então, Achior, vendo a maravilha que o Deus de Israel tinha feito, deixadas as superstições da gentilidade, creu em Deus e circuncidou-se e foi incorporado no povo de Israel, e toda a descendência da sua linhagem até o dia de hoje. Tanto que apareceu o dia, penduraram em cima dos muros a cabeça de Holofernes, e cada um tomou as suas armas e saíram com muito estrondo e alarido. O que vendo as sentinelas avançadas correram à tenda de Holofernes. Mas os que estavam na tenda, vindo e fazendo ereptro à entrada da câmara a fim de o despertar, com arte procuravam que Holofernes acordasse sem ser despertado, mas sim pelo ruído que faziam, porque nenhum ousava, batendo nem entrando, abrir a câmara do general dos assírios. Mas tendo vindo os seus capitães e tribunos, todos os oficiais maiores do exército do rei dos assírios, disseram aos camaristas: Entrai e acordai-o, porque saíram os ratos das suas cavernas e tiveram o atrevimento de nos desafiar para o combate. Mais guerra. Então Vagão, tendo entrado na câmara de Holofernes, pôs-se diante da cortina, a bater com as suas mãos, porque imaginava que ele dormia com Judite. Mas como aplicado o ouvido não percebeste nenhum movimento de quem dormia, chegou aproximando-se a cortina, e levando, havendo o cadáver de Holofernes sem cabeça, que jazia estirado sobre a terra e banhado do seu sangue, exclamou em voz alta com lágrimas, e rasgou seus vestidos. Tendo entrado na tenda de Judite, não achou e correu para fora o povo, dizendo: Uma mulher hebreia meteu a confusão na casa do rei Nabucodonosor, porque eis aí Holofernes já estirado por terra e sem cabeça no seu corpo. E tendo ouvido isso, os chefes do exército dos assírios rasgaram todos os seus vestidos em um insuportável temor e susto. O surpreendeu, e os seus ânimos se turbaram ao extremo. Levantou-se um incomparável clamor no meio de seu acampamento. Quando, pois, todo o exército soube que Holofernes estava degolado, perderam a razão e o conselho, agitados unicamente do temor e do medo, buscam a sua salvação, fugindo de sorte que nenhum falava ao seu companheiro, mas de cabeça baixa, desamparado tudo, e apressavam-se em escapar dos hebreus, os quais eles ouviam dizer que vinham de mão armada sobre eles e que fugiam pelos caminhos dos campos e pelas veredas dos outeiros. E os israelitas, vendo, pois, os fugir, foram em seguimento deles, desceram, tocando as trombetas e gritando após eles. E como os assírios desordenados iam fugindo precipitadamente, os israelitas os perseguiam juntos em um só batalhão e destroçavam quantos podiam encontrar. Mandou, pois, Osias os mensageiros a todas as cidades e províncias de Israel. Assim, cada província e cada cidade mandou em seu alcance escolhidos mancebos armados e os perseguiram ao final da espada até as extremidades de todos os seus confins. E os que tinham ficado em Betúlia entraram no campo dos assírios e levaram o despojo que os assírios na sua fugida tinham deixado e carregaram muito. Aqueles, porém, que tornaram vitoriosos para Betúlia, trouxeram consigo tudo que era dos assírios, de modo que eram inumeráveis os gados, os animais e todas as suas bagagens, de sorte que todos, desde o mais pequeno até o maior, ficaram ricos dos seus despojos. Triunfo de Judite. E o sumo pontífice Joacim veio de Jerusalém a Betúlia com todos os seus anciãos para ver Judite, ao qual, tendo saído a recebê-los, eles a abençoaram todos a uma voz, dizendo: Tu és a glória de Jerusalém, tu a alegria de Israel, tu a honra do nosso povo, porque obraste varonilmente, o teu coração se fortificou, porque amaste a castidade, depois de teu marido, não conheceste outro homem. Por isso, não há só a mão do Senhor, te fortaleceu, mas também serás bendita eternamente. Todo o povo respondeu: Assim seja. E por 30 dias, apenas o povo de Israel
E por 30 dias apenas pôde o povo de Israel recolher os despojos dos assírios. Mas tudo aquilo que se conheceu pertencia a Holofernes. Que pertencia a Holofernes o deram a Judite, em ouro, prata, vestidos e em pedraria preciosa pelo povo. Todos os povos, mulheres, donzelas, mancebos mostravam seu regozijo ao som dos instrumentos, músicos e cítaras. Muita gente que ficou rica matando os outros, né? Cântico de Judite. Então cantou Judite ao Senhor este cântico, dizendo: Começai os louvores do Senhor ao som dos tambores. Cantai em glória ao Senhor ao som dos tímbales. Entoai-lhe em melodiosos cânticos um novo salmo. Exaltai e invocai o seu nome. O Senhor que faz em pó os exércitos. Esse é o capítulo 16. Que faz em pó os exércitos, para nos livrar da mão de todos os nossos inimigos. O assírio veio dos montes da parte de Aquilão com a multidão de sua força, cuja multidão escoltou as torrentes, a sua cavalaria cobriu os vales. E ele jurou que havia de queimar as minhas terras, que havia de passar ao fio da espada os meus mancebos, que havia de dar em presa as minhas crianças e que havia de fazer cativas as minhas donzelas. Porém, o Senhor Todo-Poderoso feriu e os entregou nas mãos de uma mulher que lhe tirou a vida, porque o poderoso entre eles não foi prostrado às mãos dos mancebos, nem os filhos de Titã o feriram, nem o desmarcados gigantes se lhe opuseram, mas Judite, filha de Merari, o derrubou com uma formosura do seu rosto. Ela, pois, se despiu do traje de viúva e se ataviou com os vestidos de alegria para a exultação dos filhos de Israel. Ela ungiu com o seu rosto com pomadas cheirosas e enastrou os anéis dos seus cabelos com uma coifa. Vestiu-se de umas roupas novas para o enganar. As suas sandálias lhe arrebataram os olhos, a sua beleza lhe cativou a alma e lhe cortou a cabeça com o alfange. Os persas se espantaram da sua constância e os medos da sua afoiteza. Então o bramaram a arraiais dos assírios quando apareceram os meus humildes mirrados de sede. Os filhos das mulheres moças os transpassaram a golpes e os mataram como a meninos que fogem. Eles pereceram no combate com a presença do Senhor teu Deus. Cantemo-no ao hino do Senhor. Cantemos um hino ao Senhor nosso Deus. Adonai, Senhor, tu és grande e esclarecido pela tua fortaleza, a quem ninguém pode vencer. Todas as tuas criaturas te obedeçam, porque tu falaste e foram feitas. Tu a mandaste teu espírito e foram criadas, e não há quem resista à tua voz. Os montes desses fundamentos serão abalados com as tuas águas. Os penhascos, bem como a cera, se derreterão diante da tua face. Porém, aqueles que te temem serão grandes diante de ti em todas as coisas. Desgraçada nação que se levantar contra meu povo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso se vingará dela e a visitará no dia do juízo. Ele fará vir sobre as tuas carnes o fogo e os bichos para serem queimados e para se sentirem eternamente. Sucedeu então que todo o povo, depois da vitória, veio a Jerusalém adorar ao Senhor. E tanto que se purificaram todos, ofereceram seus holocaustos, cumpriram seus votos e as suas promessas. Mas Judite ofereceu como anátema o esquecimento de todos os arneses de Holofernes que o povo lhe tinha dado, e o pavilhão que ela mesma tinha tirado do leite dele. E o povo esteve em grande regozijo à vista dos santos lugares, e a alegria dessa vitória foi celebrada com Judite por espaço de 3 meses. E passados aqueles dias, cada um tornou para sua casa, e Judite ficou sendo célebre em Betúlia, e era a pessoa mais considerável de toda a terra de Israel, porque a castidade estava junto à sua virtude, de tal sorte que nunca, em todos os dias da sua vida, conheceu mais homem, e desde que morreu Manassés seu marido. E nos dias da festa aparecia em público com grande glória. Morou na casa de seu marido até a idade de 105 anos, e deu a carta de alforria à sua escrava, e faleceu e foi sepultado em Betúlia com seu marido. E todo o povo chorou por 7 dias. E em todo o tempo de sua vida, e muitos anos depois da sua morte, não houve quem perturbasse Israel. E o dia de festividade dessa vitória foi posto pelos hebreus na classe dos dias santos, e desde aquele tempo até hoje é festejado pelos judeus. Amanhã a gente começa Esther.